Se o batismo salva, e o ladrão da cruz? Essa e outras perguntas as pessoas fazem quando o assunto é a relação entre os sacramentos e a nossa salvação. De que maneira a gente pode relacionar essas coisas? Que propósito, que papel os sacramentos desempenham na nossa salvação? Ou se eles não desempenham nenhum papel na nossa salvação, qual é o papel que eles desempenham? Eu quero te ajudar a entender essas perguntas, eu quero te ajudar a entender essas questões, quero te ajudar a entender a relação entre os sacramentos e a salvação nesse vídeo. Então fica comigo aí até o final, e a única coisa que eu peço a você é que você curta esse vídeo e se inscreva nesse canal. Fazendo isso você vai me ajudar a alcançar outras pessoas. Pois bem, vamos seguir em frente aqui falando sobre os sacramentos. Então, eu escolhi usar aqui a palavra a qual eu estou mais habituado, que é a palavra sacramento. Esse é o nome que designa certos ritos cristãos. E eu sei que em outras traduções se utiliza a expressão ordenança. Eu preferi usar a palavra sacramento não só porque a palavra sacramento é a palavra a qual eu estou habituado, mas também porque eu acredito que a palavra ordenança tende a depreciar essas coisas que Cristo nos concedeu, enquanto a palavra sacramento eleva, dá importância, dá brilho a essas coisas que Cristo nos concedeu, e aquilo que Cristo nos concedeu a gente não deve depreciar, a gente deve considerar como coisas sagradas. Não estou dizendo com isso que todo mundo que usa a palavra ordenança necessariamente está depreciando esses ritos, mas eu acredito que essa nomenclatura faz muita diferença, e se a gente pode usar um nome que eleva aquilo que Cristo nos concedeu, com certeza a gente deve utilizar. Então, existem duas posições sobre isso, principalmente. A gente pode falar de posições intermediárias, talvez, não sei, enfim. Mas a gente pode tratar isso em dois campos. Existem aqueles que dizem que os sacramentos trazem a salvação, e esse trazer a salvação pode significar muita coisa, né? E existem aqueles que dizem que os sacramentos não trazem a salvação. Então, ou eles trazem, ou eles não trazem a salvação. Então, aqueles que dizem que os sacramentos não trazem a salvação podem tratar os sacramentos, por exemplo, como símbolos apenas. Você é salvo num determinado momento, quando você tem um ato de fé ou uma conversão, um arrependimento, enfim, existem várias maneiras de dizer isso. Mas aí, naquele momento, você é salvo. E posteriormente você pratica ou recebe os sacramentos apenas como parte de um processo no qual você exibe essa salvação a outras pessoas. Então, por algum motivo, você teria o interesse de exibir para as outras pessoas que foi salvo. Não é muito fácil entender o que é que isso tem a ver com a Bíblia. A Bíblia não trata esses atos, como o batismo e a Eucaristia, como sendo maneiras de exibir a nossa salvação para outras pessoas. Mas algumas pessoas tratam assim. Então, eu não acredito que essa seja a maneira bíblica de tratar os sacramentos. Eu não vejo nas escrituras fundamento nenhum para a ideia de que eles existem apenas para nós mostrarmos para outras pessoas que fomos salvos. Nós não precisamos mostrar para outras pessoas que fomos salvos. O que nós temos que fazer é viver, claro. Nós devemos viver a nossa fé, e vivendo a nossa fé, as nossas boas obras vão inspirar outras pessoas a glorificarem o nosso Pai. Ou seja, as nossas boas obras representam essa luz, mas nós não devemos fazer isso com a intenção, com o propósito de exibirmos a nossa conversão, a nossa fé. Então eu não acredito que os sacramentos tenham esse propósito, não vejo fundamento nas escrituras para isso. Principalmente considerando que os sacramentos não são coisas que, quando nós recebemos, nós estamos praticando. A pessoa que é batizada não está praticando o batismo. A pessoa que recebe a comunhão, a Santa Ceia, como queira chamar, não está praticando a Santa Ceia. Ela está recebendo. Ela é passiva naquilo ali. Então, não me parece ser coerente com essa ideia de exibir a salvação que já aconteceu, algo assim. Então, existe essa primeira posição, que é a posição que eu defendo, que os sacramentos trazem sim a salvação, e eu considero que essa é a posição bíblica. Essa posição, às vezes, é chamada pelas pessoas de sacramentalista. Eu não gosto desse nome. Eu não gosto dessa expressão sacramentalista como um nome para descrever a ideia de que os sacramentos trazem salvação. Geralmente, sacramentalista é uma designação pejorativa. É uma maneira meio que de xingar as pessoas. A gente chama de sacramentalistas. É como se você dissesse, fulano é um sacramentalista. Ou seja, é aquela pessoa burra que dá importância demais aos sacramentos. É uma maneira pejorativa, não é uma maneira legal da gente chamar as pessoas sacramentalistas. Eu sei que existem pessoas que usam de maneira muito positiva, inclusive se chamam de sacramentalistas, usam esse nome para si mesmos. Mas a questão é que a própria palavra sacramentalista, dependendo do contexto, pode significar muita coisa diferente. Existem pessoas
a depender do contexto, sacramentalista significa uma coisa diferente. Se você está, por exemplo, num contexto onde os sacramentos não desempenham nenhum papel espiritual, eles não têm nenhuma presença de Deus, não tem graça sendo comunicada ali, tudo é apenas simbólico, puramente simbólico e nada mais do que simbólico, qualquer pessoa que dê um pouquinho de importância ao sacramento já vai ser considerada sacramentalista. Se você está, por exemplo, numa teologia, numa doutrina como a minha, segundo a qual os sacramentos trazem salvação, sacramentalista já vai ser outra coisa. Sacramentalista já vai ser aquela pessoa que acha que salvação só se comunica nos sacramentos, que só existe graça nos sacramentos, que não existe outra maneira de termos acesso ou de vivenciarmos a graça de Deus. Então, a sacramentalista para mim é outra coisa. Na minha teologia, no meu pensamento, eu não sou sacramentalista, mas eu creio sim que os sacramentos trazem a salvação de Cristo, ou seja, Cristo nos salva através dos sacramentos. Então, é importante entender isso. Nós não estamos vendo aqui que existe a salvação de Cristo e a salvação dos sacramentos como uma coisa complementar. O que nós estamos dizendo é que nos sacramentos nós recebemos a salvação de Cristo. Os sacramentos são o momento em que recebemos a graça de Cristo. Eles são um meio de graça. Então, não é algo que esteja contra a mediação de Cristo, não é algo que esteja contra a centralidade de Cristo. Pelo contrário, os sacramentos afirmam a centralidade de Cristo. Eles são o momento em que nós recebemos a graça de Cristo. Então, em vez de chamar de sacramentalismo, ou dizer alguma posição à teologia sacramentalista, eu prefiro dizer realismo sacramental. Essa é uma designação muito melhor. Não é tão precisa, mas ela é muito melhor. E é mais precisa do que sacramentalista. Então, existem outros vídeos aqui no canal que falam sobre essa posição do realismo sacramental, nem sempre com esse nome, mas outros vídeos aí sobre sacramentos, eu tenho outros vídeos sobre batismo, sobre Eucaristia, e esses outros vídeos mostram de várias maneiras que os sacramentos trazem salvação. Nesses vídeos eu menciono vários textos bíblicos que provam que os sacramentos trazem sim a salvação, que esse é o propósito, e que na Bíblia eles não têm nenhum outro propósito além desse, né? Com respeito à Eucaristia, a gente pode até imaginar um segundo propósito, mas com respeito ao batismo, por exemplo, não existe nada na Bíblia sobre o propósito do batismo, além de salvar. Então, se o batismo não salva, a Bíblia não tem propósito nenhum para o batismo. Basicamente isso. Então, e o que eu quero trazer aqui para você é uma reflexão sobre dois textos bíblicos, um sobre o batismo, outro sobre a Eucaristia. E eu não quero apenas dizer para você que esses textos falam sobre o batismo e sobre a Eucaristia, porque pessoas que leem esses textos e já têm uma predisposição a ser contra os sacramentos, essas pessoas vão dizer o quê? Elas vão dizer, olha, esses textos não falam disso, eles estão falando de outra coisa. Eles vão arranjar outro sentido para o texto, além do sentido óbvio do texto. Então, eu quero mostrar para você, quero ajudar você de maneira muito simples a entender que esses textos falam sim dos sacramentos. Então, o primeiro texto é João capítulo 3 e o segundo texto é João capítulo 6. Os dois no Evangelho de João, e existe um propósito pelo qual esses dois textos estão no Evangelho de João e você vai entender. Então, o primeiro texto diz o seguinte, é uma conversa de Cristo com Nicodemos, um mestre da lei daquela época. Então o texto diz o seguinte, eu vou ler João 3, do 1 ao 5. Diz o seguinte o texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então esse é o primeiro texto. E esse texto tem algumas características que vão reaparecer no segundo texto. Então, basicamente aqui, recapitulando o texto, Nicodemos vai até Cristo de noite, inicia uma conversa e Cristo traz o assunto, Cristo traz a pauta da conversa, que é a salvação. Então Cristo diz para Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ter a vida eterna, você não pode ver, você não pode entrar no reino de Deus. Ele usa essas duas expressões, ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Então para ver, para entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo, você precisa nascer da água e do Espírito. Um detalhe aqui sobre a tradução do texto, que não será apenas um detalhe quando a gente comparar com João 6, é que a expressão usada como do alto, traduzida como de novo, do alto, a expressão grega, ela pode ter esses dois sentidos. A maioria das versões em português vai dizer nascer de novo, mas a expressão, o sentido literal da palavra grega que é usada aqui é do alto. Então Cristo diz, aquele que não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. E existe um motivo pelo qual ele usa aqui a palavra do alto, e claro, essa palavra
essa expressão do alto causa uma confusão em Nicodemos, e aí ele entende como significando de novo. Cristo estava dizendo realmente nascer do alto. Então, por que o alto? O que é que tem a ver o alto? E aí você vai entender agora quando a gente lê João capítulo 6. Tem um motivo para isso. Então eu vou ler João 6, do 48 ao 58. Diz assim o texto: Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: Como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem do seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então, esses dois textos, muito interessantes, têm muitas semelhanças entre si. E eles, de maneira muito natural, a leitura mais natural que a gente faz desses textos é associar os sacramentos. Ou seja, Cristo diz que nós temos que nascer da água e do Espírito. Então, nós interpretamos o Espírito como sendo o Espírito, a água como sendo água. E ele diz que aquele que comer a sua carne e beber o seu sangue tem a vida eterna. Então, a carne e o sangue são a carne e o sangue de Cristo, literais. Então, esse é o sentido mais natural do texto. Ou seja, a leitura literal, nesse caso, é a leitura mais natural. A gente não tem nenhum motivo para rejeitar essa associação. Mas a gente tem muitos motivos para acreditar que essa é a leitura correta. Por quê? Existem vários paralelos entre esses dois textos. Existe uma conexão gramatical entre esses dois textos. E aqui eu vou mostrar apenas os traços mais gerais, tá? A gente poderia detalhar muito mais isso aqui. Mas nos dois casos você tem algo, né, um elemento ali, você tem a carne, o sangue de Cristo, você tem a água, como algo que é mostrado ali como sendo necessário. Você tem a ideia de que a salvação vem do alto. Por isso eu mencionei no caso de João 3 a importância da tradução. A expressão que Cristo diz, né? Aquele que não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. Então, aqui a salvação em João 6 vem do alto. Ele é o pão que desceu do céu. O que é que a gente tem mais de semelhança nesses dois textos? Você tem uma afirmação escandalosa de Cristo. Cristo faz uma afirmação que parece absurda, uma maneira absurda de encontrar a salvação que não parece estar conectada ao Antigo Testamento. E aí, diante dessa afirmação absurda, as pessoas se escandalizam com o que Cristo diz e fazem uma pergunta que começa com: como pode? Né? Em grego, eles usam exatamente a mesma expressão, em João 3 e em João 6. Posdínate. Como pode? Né? Então, no caso, é em João 3:4, João 6:52. Eles mostram um escândalo. Como pode? Como é que eu posso? Como é que pode um homem voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Como é que a gente pode comer a sua carne? Como assim? Você vai nos dar a sua carne a comer? Como pode? Então as pessoas se escandalizam e fazem exatamente essa mesma pergunta. Não é por acaso que elas usam a mesma pergunta, gramaticalmente usando a mesma expressão. E aí, diante dessa pergunta, o que é que Cristo poderia fazer? Cristo poderia dizer: não, vocês não entenderam bem. O que eu estou falando aqui é apenas um símbolo. Vocês não entenderam, vocês interpretaram de maneira literal. Eu não quis falar de maneira literal. Cristo não diz isso. Ele não diz isso. O que Cristo faz é reafirmar aquilo que havia dito em termos ainda mais fortes. Ou seja, o escândalo, o tema do escândalo, o escândalo se dá por uma impossibilidade. E Cristo reafirma aquilo que está fazendo as pessoas ficarem escandalizadas. Então ele reafirma o que havia dito. E essa reafirmação, assim como a pergunta, o questionamento que eles fazem gramaticalmente começa com essa expressão grega, também a resposta que Cristo dá começa com a mesma expressão grega: em verdade, na reafirmação. Em verdade vos digo, se não nascer da água e do Espírito, vocês não podem entrar no reino de Deus. Em verdade vos digo, se não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não podem ter a vida eterna em vocês. Então, Cristo reafirma usando a mesma expressão grega. Nos dois casos, essa reafirmação de Cristo é condicional. Se vocês não fizerem X, vocês não vão ter Y. Se não nascerem da água e do Espírito, vocês não podem ver o reino, entrar no reino de Deus. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não podem ter a vida eterna. Então,
é mais uma semelhança estrutural entre os dois textos. E então, Jesus poderia muito bem ter explicado àquelas pessoas que aquilo era apenas um símbolo, que ele estava trazendo uma metáfora, uma alegoria, uma figura de linguagem. Ele não faz isso, ele reafirma, ele diz, é isso mesmo, em verdade vos digo, é realmente isso que vocês escutaram, realmente vocês têm que nascer da água e do Espírito, realmente vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. Então, Cristo reafirma aquilo que é escandaloso para essas pessoas e que ao longo dos séculos foi escandaloso para muitas pessoas. Na época do Império Romano, os cristãos eram acusados de serem canibais. E esse era o motivo. Ou seja, esse sempre foi escandaloso para as pessoas. E foi escandaloso desde o começo, quando Cristo trouxe essa mensagem nessa narrativa joanina. Então, existem várias outras semelhanças entre os dois textos. A gente não vai detalhar aqui, mas os dois textos falam de carne e espírito. Os dois textos, no contexto, mencionam a necessidade da fé. Então, a gente pode se perguntar, todas essas e outras semelhanças são coincidência? É apenas coincidência que esses dois textos, justamente os dois textos que de maneira mais natural falam dos sacramentos, tenham todas essas semelhanças entre si? Ou será que não existe aqui um propósito por trás disso? Algo intencionalmente foi colocado nessa estrutura no texto para que você entenda quando você lê que ele está falando aqui conjuntamente dos sacramentos. Ele usa a mesma linguagem para falar do batismo, para falar da Eucaristia. Então, o sentido mais natural é que existe aqui uma referência conjunta aos sacramentos. E de que os sacramentos são, sim, no discurso de Cristo, necessários para a salvação. Se você não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino, não pode entrar no reino de Deus. Se você não comer a carne do Filho do Homem, não beber o seu sangue, você não pode ter a vida eterna. É por isso que os pais da igreja, diversos teólogos ao longo dos séculos, e também o catecismo anglicano afirmam que os sacramentos são ordinariamente ou geralmente necessários à salvação. Então, essa afirmação de que os sacramentos são necessários à salvação, tem consequências. E essas consequências afetam a maneira como nós vemos a salvação. Eu vou trazer aqui apenas 3 consequências, mas ela tem uma diversidade de consequências. Né? Esse realismo sacramental tem uma diversidade de consequências. Então, a primeira consequência é que se Cristo... se a graça de Cristo é aquilo que dá poder aos sacramentos, ou em outras palavras, se nos sacramentos nós estamos recebendo a salvação de Cristo, isso significa que a graça dada nos sacramentos é resistível, porque nem todo mundo que recebe os sacramentos vive a fé cristã. Existem pessoas que recebem os sacramentos e depois se afastam da igreja, se afastam da fé cristã, negam o nome de Cristo, até militam contra o nome de Cristo. Então, a graça dada nos sacramentos é resistível. Ela não pode ser irresistível se ela é dada nos sacramentos. Então, essa é a primeira consequência. A segunda consequência é que é possível cair da graça. A graça não é apenas recebida de maneira resistível, mas é possível cair da graça já recebida. Estou falando da graça resistida. A graça já recebida, é possível cair dela. Por quê? Porque se nós entendemos que nós damos sacramentos a crianças, por exemplo, batizamos bebês e tal, e que isso é muito natural, se nós queremos que os sacramentos trazem salvação, a gente vai batizar, vai dar os sacramentos aos bebês também. Então, uma coisa flui da outra. E aí, se eu entendo que os bebês recebem um sacramento e eles não têm condição de resistir ou não, eles não têm como pensar que se querem ou não aquela graça, e em algum momento depois, quando eles se tornam adultos, eles deixam a fé cristã, é porque é possível cair da graça. Eles receberam a graça, não tinham como resistir, receberam a graça, mas caíram dessa graça depois. Então, se os sacramentos trazem salvação, a graça é resistível. Se os sacramentos trazem salvação, é possível cair da graça. E a terceira consequência, se é possível cair da graça, significa que Cristo não morreu apenas pelos eleitos. Cristo não morreu apenas por aqueles que serão salvos. Ele morreu por pessoas que recebem a graça e caem depois. Senão, os sacramentos não seriam eficazes. Tá? Então, a eficácia do sacramento em doar a graça de Deus mostra que Cristo não morreu apenas pelos seus eleitos, que Cristo morreu por pessoas que não perseverarão na graça dele. Então, isso mostra como a graça de Cristo ela se estende para além daqueles que são os eleitos de Deus. Então, a pergunta que as pessoas fazem, a pergunta que eu fiz no começo do vídeo, é sobre o ladrão da cruz. As pessoas chamam ele assim, né? O ladrão da cruz, como se eu tivesse roubado uma cruz. Mas ela se refere àquele ladrão conhecido tradicionalmente no Ocidente como São Dimas, que arrependido, no Evangelho de Lucas, arrependido, pede a Cristo para entrar no seu reino. Né? Então, lembra-te de mim quando entrarmos no teu reino, essa é a expressão.
E aquele ladrão, ele tinha fé, ele acreditou em Cristo, ele tinha boas obras, embora a vida pregressa dele fosse uma vida de pecado, mas naquele momento ele se arrependeu, ele confessou a sua condição diante de Cristo, ele repreendeu e ensinou o outro ladrão, ele suplicou pela entrada no reino de Deus. Então ele realizou boas obras ali dentro do tempo que ele tinha. Ele tinha fé, ele tinha boas obras, mas ele não tinha batismo. Pelo menos não se sabe dele ter sequer o batismo de João. A gente poderia supor, imaginar, mas possivelmente não. Provavelmente ele não tinha nenhuma forma de batismo. De toda maneira, o batismo de João não é um batismo salvífico. Então não faria diferença. Nós estamos falando do batismo cristão aqui. Então as pessoas se perguntam, se o batismo salva, o que aconteceu com ele? Como é que ele foi salvo? Essa pergunta está mal colocada, porque quando a gente diz que o batismo salva, o que a gente está dizendo é o efeito do batismo é esse. A gente não está dizendo nada sobre outras pessoas que não recebem o batismo. O que a gente está dizendo é o batismo faz isso. Mas a posição que eu estou defendendo aqui não é só que o batismo faz isso. Estou defendendo uma posição mais forte ainda, de que os sacramentos são necessários à salvação, ordinariamente. Então, como é que a gente entende a situação desse ladrão arrependido? Então, é importante a gente entender primeiro uma coisa, antes da resposta. Que é absurdo nós querermos basear o nosso entendimento da salvação no caso de uma pessoa. Por quê? Porque a salvação entra nas nossas vidas em diferentes condições. Nós estamos em diferentes momentos, em diferentes situações. E nós não podemos querer que a salvação de todas as pessoas seja exatamente da mesma maneira. A própria Bíblia mostra que não é assim. E aí a gente vai entender agora isso. Por quê? Porque a gente poderia perguntar, ok, como é a salvação de um bebê? Imagine que um bebê morre hoje. Imagine que seja um bebê de uma família cristã, tá? Só para não dificultar tanto a pergunta. Imagine que seja um bebê de uma família cristã. Esse bebê morre hoje. Como é a salvação desse bebê? Algumas pessoas muito radicais vão dizer, não, esse bebê está perdido, ele está condenado. Essa é a posição que algumas pessoas defendem. A maioria das pessoas, a maioria dos cristãos, vai dizer, não, que existe a possibilidade da graça sim para esse bebê, ele não está perdido. Assim, pelo contrário, Cristo deseja a salvação dele, de alguma maneira Cristo vai guiar ele para a vida eterna. Nós podemos dizer que não sabemos como, enfim, independentemente disso. Então, esses são bebês salvos, sem ouvir o evangelho e sem arrependimento. Então, com base nesses bebês salvos, o que a gente poderia dizer? Você tem pessoas aí que foram salvas sem a pregação do evangelho e sem o arrependimento. Portanto, a pregação do evangelho e o arrependimento não são necessários para a salvação. Então, alguma pessoa poderia dizer isso. A grande realidade é que isso seria uma heresia. A pregação do evangelho é sim necessária para a salvação. O arrependimento é sim necessário para a salvação. Mas isso não significa que isso se aplique igualmente em todas as condições, em todas as pessoas, em todas as situações. Então, a graça de Cristo pode alcançar pessoas em outras situações quando o evangelho não está disponível, como o caso de bebês, e o arrependimento também não apenas não está disponível, mas sequer é necessário, porque a criança não tem do que se arrepender. Algumas pessoas até imaginam, né? Eu já vi uma pessoa dizer isso. Não, ela tem que se arrepender do pecado que ela é, do pecado de Adão. Não existe isso na Bíblia, de se arrepender do pecado de Adão. Você pode se arrepender dos seus pecados, mas do de Adão isso não existe na Bíblia. Então, agora vamos para a resposta sobre essa questão. Mas o que eu quis colocar aqui apenas é que nós não podemos achar que a situação de uma pessoa define a salvação de todos. E existe uma maneira ordinária, um padrão que Deus utiliza, e podem existir pessoas que não estão dentro desse padrão. Pois bem, existe o que nós chamamos de batismo cristão. O batismo cristão foi instituído quando Cristo ressuscitou. Esse batismo é necessário para a salvação. Aquilo que foi feito depois que Cristo ressuscitou. Então, o ladrão que estava ao lado de Cristo, ele estava na mesma situação de qualquer outra pessoa da época dele. Ninguém ainda havia recebido o batismo cristão. E então ele estava na mesma situação que Abraão, que Davi, que todos os personagens do Antigo Testamento. E essas pessoas, quando morriam, iam para o abismo. Elas iam para aquilo que nós chamamos, no sentido mais tradicional cristão, de infernos. Não o inferno no sentido da condenação eterna. Mas elas desciam para regiões inferiores, elas desciam ao abismo, ao Hades. Todas elas. E assim como o próprio Cristo desceu. Então, o que Cristo fez quando ele desceu foi, ele tirou aqueles que estavam presos lá e levou para o paraíso. Então, foi assim que esse ladrão encontrou salvação, assim como todos os outros personagens do Antigo Testamento. Cristo o levou para lá, né? Então, ou seja, Cristo abriu para eles as portas do paraíso e ele entrou. Então, o que a gente pode dizer é que
a regra de que o sacramento do batismo é necessário, tendo sido prenunciada por Cristo e profetizada por Cristo no Evangelho de João, só começou a se realizar depois. É por isso, por exemplo, que quando Cristo fala da Eucaristia, lá em João 6, ele diz: a carne que o Filho do Homem vos dará, trabalhem pela comida que o Filho do Homem vos dará. Ou seja, essa comida ainda não estava disponível. Comer a carne de Cristo ainda não estava disponível. Ter fé nele estava. Percebe isso? Era possível ter fé nele naquele momento. Mas ele está falando ali de algo que ele daria depois, que não estava ainda disponível. Então é por isso que quando a gente fala de comer a carne e beber o sangue, não é apenas ter fé. Algumas pessoas já acham que é isso, porque no contexto que Cristo fala da necessidade da fé para a salvação. E existe essa necessidade sim da fé para a salvação. Mas Cristo está falando de algo que iria acontecer e que eles deveriam lutar por aquilo. Então, após a ressurreição de Cristo, é que a gente pode dizer, a igreja saiu pelo mundo, né, pregando o evangelho, e dentro da narrativa dos Atos dos Apóstolos, após o Pentecostes. Então, após isso, a igreja sai pelo mundo e a partir desse momento é que o batismo e a Eucaristia são necessários para a salvação. Eles são ordinariamente necessários. Por quê? Porque, como eu disse, existem situações excepcionais, existem pessoas que não estão dentro dessa esfera, Deus de alguma maneira recebe e acolhe essas pessoas em sua graça, mas não existem dois caminhos para a salvação, existe um caminho para a salvação. Então, ordinariamente, esse é o padrão de Deus. Ordinariamente, a salvação não é possível sem isso. Então, você imagina, por exemplo, uma pessoa: eu fui criado na igreja, mas eu nunca fui batizado aqui, eu apenas creio em Jesus. Essa pessoa já foi salva? Não, ela não foi salva ainda. Ordinariamente, não. Ela não tá, a gente não está falando de uma situação de uma pessoa que está numa condição onde ela ouviu o evangelho e não teve a possibilidade de ser batizada. Nós estamos falando de uma pessoa que teve a possibilidade e não foi batizada. Então, essa pessoa foi salva ainda? Não, não foi salva. Ordinariamente, os sacramentos são necessários para a salvação. Para o ladrão que estava crucificado ao lado de Jesus, Cristo prometeu a salvação. A promessa que Cristo fez para ele ali foi uma promessa que Cristo fez para ele. Cristo não prometeu aquilo para todas as pessoas, mas prometeu aquilo para aquele ladrão. Então, quando Cristo promete a ele a vida eterna, ele recebe a vida eterna através de Cristo. Mas aquilo que Cristo disse para ele, para o ladrão que estava crucificado ali com ele disse para nós no batismo. O batismo é um momento em que Cristo faz a declaração para nós, a declaração de salvação. Ele declara a graça dele sobre a nossa vida, ele nos constitui como parte do seu corpo, como parte do mistério da salvação. Então essa é a importância do batismo, essa é a importância dos sacramentos. Você tem alguma pergunta sobre os sacramentos? Fique à vontade para colocar aí nos comentários, eu vou tentar responder todas as perguntas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você discorda, se você concorda, você pode dar a sua opinião, sim. Dê o like. Se você não gosta, dê também o joinha para baixo, o dislike. E vamos embora. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.